Boa tarde, estamos começando mais uma live da Nutri Taon. O tema da live de hoje é 5 pensamentos que estão te engordando. Para quem não me conhece, sou a Alana, sou nutricionista e tô sempre fazendo live aqui de terça e quinta, se chama a Nutri Taon, onde eu abordo temas sobre emagrecimento, como eu posso te ajudar a emagrecer de forma saudável, definitiva e sempre trabalhando bastante não só o corpo, como também a mente. Então, o tema de hoje são 5 pensamentos que estão te engordando. Como que é isso? Já vou explicar. Deixa eu só colocar aqui nos comentários e fixar o tema para quem entrar saber do que se trata. Pronto. Bom, se você é novo por aqui, está assistindo essa live no gravado, pelo YouTube, vai na descrição do vídeo, me segue aqui no YouTube, me segue aqui no Instagram, tô sempre falando de emagrecimento, como te ajudar, como ajudar mulheres, como eu ajudo mulheres a fazerem isso de forma muito descomplicada também, tá? Se você tá assistindo no ao vivo, compartilha essa live com pessoas que você acha que pode se beneficiar do que eu vou falar aqui hoje e aperta o coraçãozinho aí, vai curtindo, que isso me ajuda também ao Instagram distribuir essa live para o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Bom, então, os 5 pensamentos que estão te atrapalhando, né, impedindo você de emagrecer, estão fazendo você engordar. Antes de eu falar desses pensamentos, vamos pensar no seguinte, pensar. Nem tudo que a gente pensa é verdade. Então, existem pensamentos que a gente tem, que a gente acredita como sendo verdade, mas que não são, né? Que a gente acredita muito que aquilo é verdade só porque a gente pensou, a gente acha que é verdade. Pensa na seguinte situação. Você vai numa entrevista de emprego, né? Você se preparou para aquela entrevista só para fazer um exemplo, tá? Você se preparou para uma entrevista de emprego, estudou, foi lá, achou que ia super bem, estava super preparada para aquela entrevista, estava quase contando que a vaga era sua. Aí você fez a entrevista, achou que foi super bem e já estava achando que ia ser contratada. E aí, de repente, vem um balde de água fria e você não é contratado para aquela vaga. Você se sente decepcionada, frustrada, você fica se sentindo burra. Eu sou burra porque eu não consigo, eu não me preparei direito, eu não sirvo para isso, acho que eu vou fazer outra coisa. Então você fica acreditando, né, tendo esses pensamentos e acreditando que isso é verdade. Só que, na verdade, numa situação dessa, várias coisas podem acontecer. Existem coisas, sim, que podem estar sobre o seu controle, né? Por exemplo, talvez você não tenha se preparado tanto, né? Não tenha estudado coisas que na hora foi te perguntado lá e você não soube responder. Talvez você tava um pouco nervosa. Ou não, tem coisas também que talvez não estavam sobre o seu controle. Então, tinha uma pessoa lá que era indicada por alguém que já conhecia ali da empresa, né? Você não tinha o perfil da empresa, então a pessoa não que você não fosse boa no que você, não que você não é boa no que você faz, mas para o perfil da empresa você não serviria para trabalhar lá. Então existem vários fatores dentro dessa situação e eu tô fazendo essa analogia para que você entenda depois isso pro emagrecimento, porque faz sentido, né? Para essa situação você não foi contratada, mas na sua cabeça já tá que você é burra, que você não consegue, que você é incapaz, que você não vai mais fazer isso. E aí, por que é importante ver essa situação, né, desse jeito? Quando você pensa desse jeito, as suas ações, nas próximas vezes, por exemplo, que você for fazer uma entrevista, né, você vai ali se candidatar a outra vaga em outro lugar, você automaticamente vai agir dessa forma como você pensou. Então, na sua cabeça, no seu subconsciente, você está acreditando que sim, você é burra, que você não consegue, que você é incapaz, que você não serve para aquela vaga. Então, tudo isso vai contribuir que talvez nesse momento que você for fazer a entrevista, você fique nervosa de novo, você não mostre todo o seu potencial, e aí talvez você não consiga ser contratada novamente, tá? Então, só para você entender que os nossos pensamentos, eles têm muito poder nesse sentido. Então, o que a gente pensa, o que a gente acredita, a gente acaba isso acaba influenciando nas nossas ações. Então, aquilo não é verdade. Então, não é... Se você, por exemplo, não se preparou tanto, não é que você não é burra, né? Você tem coisas que você não sabia naquele momento que vai servir como aprendizado para você
para uma próxima experiência, para uma próxima entrevista, você já sabe, não, esse ponto aqui, realmente, chegou lá na hora, eu não soube responder, eu não estava preparada para isso, bora fazer diferente na próxima vez que eu for fazer uma nova entrevista. Então, a maneira como você olha a situação e como você pensa vai dizer totalmente como vai ser as suas atitudes. E isso acontece também dentro do emagrecimento. Então, as pessoas conseguem... A coisa boa né? A notícia boa é que as pessoas conseguem modificar as suas atitudes através dos pensamentos que ela tem. E eu já vou te explicar o que isso tudo tem a ver com o emagrecimento, tá? Por emagrecimento, você precisa, quando a gente fala de pensamento e emagrecimento, você precisa primeiro entender assim, ó. Você precisa identificar e reconhecer os seus pensamentos, tá? Esses pensamentos que sabotam as suas atitudes, né? As suas atitudes que seriam certas para você cumprir esse objetivo. Então, vem esses pensamentos que acabam sabotando esses comportamentos que você gostaria de ter favoráveis ao seu emagrecimento. Então, você precisa reconhecer quais são esses pensamentos, se você tem esses pensamentos. Se você tem, não, né? Porque todo mundo que tá nessa luta de emagrecer tem esse tipo de pensamento sabotador, tá? Então, o primeiro passo é você reconhecer que você tem e reconhecer quais tipos você tem, porque existem vários tipos, tá? O segundo passo é você contrariar e confrontar esses pensamentos. Existem formas de você fazer isso. Você consegue identificar, saber qual que é. Você sabendo identificar e sabendo qual que é, você sabe como lidar com esses pensamentos. Porque esses pensamentos, eles vão vir de qualquer forma, tá? Pensa no seguinte, quando você tentou fazer dieta para emagrecimento, das vezes que você já tentou emagrecer, você tava lá firme e forte, aí de repente você foi lá e comeu uma coisa que não estava ali no seu plano alimentar. Uma coisa errada, digamos assim. Não gosto de falar que é errada, que não existe alimento certo e alimento errado. Existe alimento adequado para o momento, né? E da forma como a gente vê como um todo, né? Mas, só um parênteses aqui. Mas pensa nessas vezes que você tentou fazer, né? E aí você acabou um dia ali exagerando, se descontrolando, comendo coisas que não estavam ali no seu plano alimentar. O que você pensou nesse momento que te convenceu a comer o que você te convenceu a fazer uma coisa que você não deveria fazer naquele momento? Você lembra do que você pensou nesse momento? Normalmente, no fundo, você sabe que essa situação, né, essa atitude sua, ela não é certa, mas você vai lá e faz. O que será que acontece com o seu pensamento quando você age desse jeito? Você sabe que aquilo que você está fazendo não é certo, mas mesmo assim você vai lá e faz. Então, todas as vezes que você já tentou emagrecer, fez dieta, já tentou de tudo, e aí você foi lá um dia e descontrolou, exagerou, comeu algo que não devia, o que você pensou? Então, tenta lembrar aí qual foi o pensamento que veio na sua cabeça. Normalmente, o que vem na cabeça das pessoas tô cansada, tô estressada, eu mereço, eu não consigo resistir a isso daqui, é só essa vez, vai ser só um pouquinho que eu vou comer. Que mais? Enfim, são pensamentos que vão... amanhã eu começo de novo, segunda-feira eu começo de novo. Então, são pensamentos que vêm na sua cabeça realmente para tentar te convencer a fazer o que você sabe que não é certo, né? E isso acontece muito rápido. Não é uma coisa que fica ali um tempão tentando te convencer. Então, vem essa história na sua cabeça, você rapidamente acredita e você acha que isso é um motivo fortíssimo, né? Muito bom para você deixar de fazer o certo e ir lá e comer, exagerar e descontrolar. Então, esses pensamentos, eles vêm sempre. Isso não é automático, tá? Existem coisas no nosso corpo, no funcionamento do nosso corpo que são automáticas. Nosso coração bater, os nossos órgãos funcionando. A gente não consegue ter domínio sobre isso, a gente não consegue ter controle. Simplesmente vai acontecendo. Agora, os nossos pensamentos, né, as nossas decisões, elas sempre são voluntárias. A gente faz porque a gente quer. Nesse caso da comida, né, não só na comida, mas coisas que são de pessoas que são compulsivas, por exemplo, por compra, ou por álcool, ou por qualquer outra coisa. E comida também, né, você não pensa, aliás, você não para prestar atenção nesse pensamento, mas ele existe. Então, ele não é automático, igual por exemplo, o batimento
do nosso coração. Então, isso é uma notícia boa, na verdade, porque se eu sei que é uma coisa que eu posso controlar, tá mais fácil de ser resolvido, né? Se fosse, por exemplo, igual um órgão nosso que funciona de forma involuntária, você não controla isso, não teria nada que a gente pudesse fazer. Então, como os nossos pensamentos somos nós que controlamos, né? Nós controlamos o que vem depois desse pensamento, a gente consegue modificar isso e consegue ter sucesso no emagrecimento só a partir das coisas que a gente pensa. Então, eu vou falar de 5 pensamentos, né, que as pessoas têm, que elas acabam engordando por conta desse pensamento. Existem vários pensamentos, tá? Aqui eu trouxe só 5, né? 5 que eu achei bem importante trazer aqui, que você está pensando de forma errada. Você vai entender conforme eu for falando aqui, mas são pensamentos que você tem, que você acredita como sendo verdade, mas você está pensando de uma forma errada. Aí eu vou te falar como você confronta isso, como você pode pensar diferente e começar a agir diferente também daqui pra frente a partir de agora, tá? O primeiro deles é o pensamento do tudo ou nada. Muita gente conhece isso perfeitamente, né? Então, ele funciona assim, você não vê o meio termo da coisa. Então, ou você faz tudo, ou você não faz nada, né? Ou eu faço a dieta perfeita, ou eu não faço nada. Mas a gente tem que entender que existe um meio do caminho, né? Um meio termo. Por que esse pensamento é tão ruim? Porque no momento que eu tiver um fracasso nesse processo inteiro, às vezes eu fiz 15 dias perfeitamente, fiz tudo certinho, fiz tudo que tinha que fazer, aí um dia que eu fracasso, que eu não consegui fazer, eu já tenho esse pensamento de que não, isso aqui não é pra mim, porque ou eu faço tudo ou não faço nada, né? Então, isso é muito ruim. E ter esse pensamento, né, de tudo ou nada, é você pensar assim, como que eu posso arrumar esse pensamento errado? Como que eu posso pensar diferente? Cometer um erro não significa que eu falhei totalmente. Eu só fiz um erro. Olha quanta coisa boa eu já fiz nesse caminho. Então, eu dei o exemplo. Eu fiz 15 dias tudo certo. E aí, um dia que eu fiz errado, pronto. Acabou pra mim. Isso não serve pra mim. Não. Então, uma falha não define... Um erro não define o fracasso do seu processo inteiro, tá? Então, tenha isso na sua cabeça. Isso é um tipo de um pensamento sabotador que destrói muito... o processo de emagrecimento de muitas pessoas, tá? Segundo pensamento, adivinhação negativa do futuro. O que significa isso? É você ver o futuro de forma negativa, sem considerar que pode ter outros resultados diferentes do que esse que você tá imaginando. Peraí, ela não entende nada, explica melhor. Vou dar um exemplo que você vai entender. Por exemplo, você vai numa festa... um aniversário de criança, que é muito comum, tem bastante tranqueirada, né? Você já tá pensando assim, eu não vou conseguir resistir. Imagina, vai ter um monte de doce lá, vai ter um monte de salgadinho lá, vai ter um monte de coisas lá que eu amo comer e eu não vou conseguir resistir. Então você já tomou isso como verdade, né? E já tá adivinhando que vai chegar lá e você não vai conseguir resistir. Como que você pode modificar esse tipo de pensamento para uma coisa positiva, né? Para uma coisa certa de você pensar e conseguir reverter isso. Você vai pensar assim, eu não vou resistir, aliás, ninguém pode decidir por mim, né? Então, porque muitas pessoas pensam que vai chegar lá, vai todo mundo oferecer, você não vai ter saída, e aí você vai ter que comer. Então, não, pensa assim, ninguém pode decidir por mim, eu vou me preparar com antecedência para esse momento e usar as técnicas e habilidades que eu já aprendi e vou aplicar nesse momento. Então, o que seria usar as técnicas e habilidades que eu já aprendi? Se você tá aqui, você já sabe de muita coisa, né? Se você já me acompanha aqui, se você não acompanha, rever as lives, tem sempre coisas que vocês podem tirar muito proveito daqui, anotar sempre, fazer as coisas que eu falo pra vocês fazerem aqui, tarefinhas, isso já vai te levar para um outro nível aí no seu emagrecimento, tá? Então, tem coisas que eu ensino aqui, eu ensino para paciente, ensino para aluno, então é muito importante. Então, usar essas técnicas e habilidades é isso, é você... O que eu sei sobre essa situação? Eu já entendi, a Lana já me explicou que numa situação que eu sei que vai ter exceções lá, que vão ter coisas que eu vou querer fazer uma exceção e eu tô indo super bem e eu vou querer chegar lá e fazer uma exceção, tudo bem, eu vou sair de casa, não vou sair com fome, né? Já vou sair basicamente alimentada para não chegar lá e querer comer um monte.
Eu vou chegar lá e vou escolher o que eu mais gosto, disso que eu mais gosto, o que eu consigo comer menos nessa situação. Vou evitar ficar tomando bebida adoçada, porque isso é uma caloria vazia que vai só aumentar ali o tanto de energia que eu não preciso, né? Eu prefiro ter essa energia em outras coisas. Isso se eu decidir fazer essa exceção, se tá tudo bem, se eu decidir que aquele dia eu quero fazer. Se eu decidir que não, que eu quero mesmo, não quero fazer essa exceção e eu quero resistir naquele momento, eu vou sair também alimentada, vou tomar muita água enquanto eu estiver lá, vou procurar as opções que mais se encaixam ao meu plano alimentar, porque às vezes você vai numa festa de criança, como eu fui esses dias, às vezes tem buffet, tem comida pra você comer, né? Então eu vou escolher aquela opção de comida, vou resistir os doces nesse momento. Então pode acontecer uma coisa muito diferente do que você tá imaginando, porque na sua cabeça você já tá com o sentimento de fracasso, de que você não vai conseguir, de que você não vai resistir, e pronto, chegou lá, a primeira coisa que você vai fazer é começar comendo, né? Que eu não aconselho também. Chega, respira, toma uma água, olha o que tem, né? Muitas vezes tem os salgadinhos lá e depois tem a comida, então se você encher a barriga de salgadinho, né? Você vai comer salgadinho, depois vai comer a comida, então sempre prefere a comida. Enfim, tem várias coisas, né? Isso eu tô entrando aqui em outro assunto só pra você te dar um exemplo e você entender o que são essas técnicas e habilidades que você já sabe, como você pode aplicar isso sem ficar imaginando que o pior vai acontecer. Não precisa acontecer o pior se você já tem uma base, se você já sabe como agir naquele momento, tá? Então, modifica esse tipo de pensamento de eu não vou conseguir resistir, não vai ter jeito, para não, eu sei o que eu tenho que fazer, eu já tenho técnicas e habilidades para isso e eu vou aplicar nesse dia, tá? Esse foi o segundo pensamento. Terceiro pensamento é quando você tem um raciocínio baseado na sua emoção. Você acredita que alguns pensamentos são verdadeiros, mesmo que muitas evidências, né, muitas coisas que já aconteceram com você, te mostram o contrário. Vou te dar um exemplo. Já que eu estou totalmente desanimada, desmotivada, sem esperança de emagrecer, significa que realmente isso aqui não vou conseguir fazer. Eu tô muito desmotivada para isso, eu tô muito desanimada para isso. Só que você já sabe que no momento que você conseguiu cumprir as coisas que você deveria ter feito, você teve resultado com isso, né? Então, independente de você estar desanimada, e como que você confronta esse pensamento? Qual seria o certo desse pensamento? Ok, estou desanimada, estou um pouco sem esperança, mas isso é normal, todo mundo passa por isso. Isso não quer dizer que eu estou fadada a ser fracassada porque eu estou nesse momento desanimada, né? Todo mundo vai passar por isso. Então, eu só não vou conseguir, você tem que pensar assim, eu só não vou conseguir emagrecer, né, se eu fizer coisas contrárias a esse meu objetivo. Então, não faz sentido eu chegar e já chutar o pau da barraca só porque eu estou em alguns dias mal, né? Mal que eu digo no sentido de estar desanimada, de estar desmotivada, de estar sem esperança, porque isso acontece com todo mundo. Então, faz sentido eu pegar, então, não, isso não serve pra mim, vou voltar a fazer tudo que eu fazia antes, isso só vai me ir contra o objetivo que eu quero. E eu sei que em outras vezes que eu consegui manter por um período o que é certo de fazer, eu tive bons resultados. É sempre pensar dessa forma, tá? Então, não acreditar fielmente que tudo que você pensa é verdade. O seu pensamento vai toda vez tentar fazer isso com você. O que você precisa fazer toda hora é isso, confrontar e dizer o que é certo na verdade, tá? Quarto pensamento, irrelevância. É quando você une ideias sem relação nenhuma entre si. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer ver como é que isso acontece? É o tal do eu vou comer agora porque eu tô muito estressada. Não, eu vou comer agora porque eu tô muito triste. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver, né? A gente faz isso, lógico, que sem perceber, né? Na intenção de resolver aquele problema, aquela situação que a gente passou, aquele dia de estressante que a gente teve. Mas isso não resolve, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O pensamento de relevância é como assim... É como se você fosse justificar, né? E tanto faz, porque eu vou justificar uma coisa com a outra. Então, eu tive dia estressante, eu fiquei triste, eu fiquei mal, então tudo bem eu comer, porque, né, uma coisa vai compensar a outra. E não vai, tá?
Qual que é o jeito certo de você ter esse pensamento quando ele... Aliás, de você confrontar esse pensamento quando ele vier e te contar isso, né? Que você tem que comer por esses motivos. Você vai pensar o seguinte: comer por motivos emocionais não é o certo. Comer por qualquer motivo que não seja comer para nutrir o seu corpo, ou sim para fazer uma exceção quando ela for couber naquele momento, não vai resolver meu problema. Então, eu comer porque eu estou estressada, cansada, triste, chateada, não vai resolver esse problema que eu tenho. O que eu tenho que fazer é, ou eu lido com esse problema, né? Aceito esse problema se ele não tiver solução, porque muita coisa da vida da gente a gente quer resolver e não tem solução, né? Eu lido com tolero esse sofrimento, esse problema que eu tô tendo nesse momento, porque a gente quer fugir dessa dor, né, comendo, e o que não vai resolver, não, eu tenho que tolerar isso. Então, isso tá ao meu alcance de resolver? Quais as soluções que eu tenho para resolver esse problema? Ou não, isso aqui não tá ao meu alcance de resolver, não tenho o que fazer, o que não tem remédio, né, solucionado está, remediado está, não é isso? Então, eu vou deixar aí esse pensamento, depois ele vai passar e vida que segue. Então, não vou resolver nenhum problema, nenhuma emoção, nada com comida. É isso que você precisa trocar esse pensamento. Meu Deus, gaguejei. Você precisa trocar esse tipo de pensamento errado do eu preciso comer por tal motivo, geralmente motivos emocionais, para não, eu não preciso comer para resolver isso, porque isso não vai resolver, muito pelo contrário, eu vou arrumar mais um problema para mim. É o problema que eu já tenho, né, que eu preciso ver se eu vou resolver ou se eu vou deixar passar, ou o problema que eu vou simplesmente, o problema que eu vou conseguir mais um problema e mais o problema que eu já tenho. Então, eu comer ali, eu vou arrumar talvez um problema para mim, porque eu tô indo certinho na minha alimentação, tô fazendo as coisas bem, e aí, do nada, que eu tive uma emoção, um sentimento, alguma coisa que me disse pra comer, eu fui lá e acabei com tudo ali naquele momento, tá? Então, isso não vai resolver os seus problemas, né? Seria bom se resolvesse, mas problemas todo mundo tem, isso é normal, e não é com comida que se resolve. Quinto pensamento. Pensamento de catástrofe. O que é isso, Alana? Bom, você faz uma afirmação muito drástica, muito catastrófica, com base em uma pequena amostra, uma quantidade de dados que você tem sobre você mesmo, tá? Então vou explicar. Você exagerou em um dia, e aí você já pensa: eu sou totalmente descontrolada na alimentação, eu não sirvo mesmo pra fazer isso porque eu sou descontrolada. Eu sou, né? Quando a gente fala eu sou, isso também é muito poderoso. Você nunca fala eu sou, eu estou. Sim, eu tive um descontrole ali numa refeição que eu fiz, ok, vida que segue na próxima. Não é eu sou descontrolada, porque quando eu falo que eu sou, eu estou incorporando isso na minha personalidade. Eu estou dizendo que eu sou isso, então não tenho que faça mudar. Não, você está. Só que o que você tem que fazer com nessa situação de você vir esse pensamento, né, de eu sou, você faz um dia ali, né, fora da sua rotina, tem um deslize ali, aí você já pensa assim: eu sou totalmente descontrolada com a minha alimentação, não sei mais o que fazer. Não, você vai mudar. Comi alguma coisa que estava fora do meu planejamento, né, ok, já foi. Mas eu não preciso seguir fazendo isso, tendo comportamento, emendando um comportamento ruim no outro, né? Fiz, ok, reconheci que não era pra ter feito isso nesse momento, mas eu já fiz. O que eu tenho que fazer agora? A partir de agora, desse momento aqui, e não de amanhã, e não de depois, não da semana que vem, eu vou voltar a fazer o que eu já estava fazendo antes, numa boa. Sem me desesperar, sem achar que é o fim do mundo. Você não é descontrolada, você se descontrolou nesse momento por algum motivo, aprende com o seu erro, né? Vê o que te fez fazer isso, reconhece esse pensamento. Na próxima refeição que você for fazer, é o momento de você retomar. Pronto, acabou, não tem que ficar pensando que você é desse jeito. Então, isso tudo vai fazer você formar pensamentos, né, que favorecem o seu emagrecimento. Vocês vão me ver, falei os 5 já, né? Vocês vão me ver agora, a partir de agora, falando, vão ter mudanças aqui, eu vou falar muito mais disso, né, de como você pode modificar os seus pensamentos para então conseguir comer melhor e emagrecer. Por quê?
Eu falo muito aqui de alimentação, né? De como deve ser a sua alimentação, quais são os alimentos melhores para isso, quais combinações você deve fazer de alimentos que favorecem a sua fome. Existe um universo de coisas dentro da parte alimentar, dentro da parte hormonal, de como funciona o seu corpo em relação ao emagrecimento, que são extremamente importantes. Mas antes disso, você precisa preparar a sua mente. Então, preparando a sua mente para conseguir fazer essas outras coisas, acabou, entendeu? Você consegue, pro resto da vida, se alimentar da forma como você deveria ter sempre se alimentado, de maneira saudável, e vai conseguir emagrecer e manter o que é melhor, né? Esse peso que você perdeu. Porque o que muitas pessoas fazem é só focar na parte alimentar, então ela come... tem ali o plano alimentar dela, às vezes passou mesmo no nutricionista, ouviu uma dieta ali na internet, faz a alimentação baseada naquilo, né? Só que por um certo período ela consegue e depois não consegue mais, porque essa parte do pensamento não foi trabalhada. Então, na verdade, isso é a base para você conseguir fazer o que precisa ser feito. Então, eu sei que isso é muito importante, eu não vou parar de falar de alimentação aqui, mas existem coisas que são... primordiais, e assim, vem antes disso, né? Se eu não souber blindar a minha mente, se eu não souber confrontar tudo isso que eu falei aqui, falei de cinco pensamentos que estão te fazendo engordar, que são pensamentos que você tem errados e como você pode confrontar, mas existe vários, talvez centenas de pensamentos que estão te fazendo engordar e você não sabe como lidar com eles. Aliás, você nem sabe, às vezes nem sabia que isso era possível, né? Nem sabia que realmente, às vezes na hora que a gente escolhe um alimento para comer, a gente tá pensando, né? Quando a gente come ali na hora do desespero, a gente tá pensando em comer aquilo. É uma coisa rápida, quando você vai ver, você já comeu um pote de sorvete, você já comeu uma barra de chocolate, mesmo sabendo de tudo que você precisa, com um plano alimentar perfeito na sua mão, você sabendo de tudo que você precisa fazer, você não conseguiu controlar isso. Por que você não conseguiu controlar isso? A sua cabeça, né? Então, isso precisa, assim, ser muito bem trabalhado para você conseguir colocar tudo que eu falo aqui das outras coisas em prática, do tipo de alimentação, de como que você pode fazer isso, como que você trabalha seus hormônios a favor do seu emagrecimento. Então, eu vou continuar falando disso aqui, mas eu vou enfatizar bastante essa parte agora de como você lida com os seus pensamentos e como eles podem te favorecer em relação ao seu emagrecimento, tá? Bom, eu vou encerrar a live. Obrigada por todos que estiveram aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, se reconhecer nesses pensamentos sabotadores, pode colocar aqui. Então, só para revisar, antes de eu terminar aqui, eu vou falar dos 5 pensamentos que estão te fazendo engordar, tá? Vou falar o nome deles. Pensamento do tudo ou nada. Quem não viu a live chegou no final, volta lá e assiste que eu expliquei exatamente o que é isso, dei exemplos, tá? Pensamento da adivinhação negativa do futuro. Pensamento do raciocínio baseado na emoção. Pensamento da irrelevância e pensamento da catástrofe. São pensamentos que estão te sabotando o que você sabe que precisa fazer, você sabe o que é o certo. Só que quando vem esse tipo de pensamento, você não consegue agir de forma positiva. Você sempre acaba cedendo, mas tem jeito de fazer isso porque nós temos o pensamento. O que a gente pensa, às vezes a gente não controla, mas o que a gente faz depois desse pensamento, a gente consegue controlar sim. Isso está totalmente sob o nosso controle, nas nossas mãos. Você só precisa parar um pouquinho mais para prestar atenção e saber como confrontar cada tipo desse pensamento, tá bom? Bom, vou encerrar a live aqui de hoje do NutriTaon. Na quinta-feira tem mais live. E essa semana vou trazer novidades para vocês, coisas que eu estou planejando. Já faz um tempo que eu venho falando de algumas coisas aqui, de ter mais a participação de vocês, de ter um grupo no Telegram de emagrecimento só para as pessoas realmente que estão interessadas, gratuito, lá onde eu vou postar várias coisas que podem ajudar, né? É uma maneira de ter um cantinho nosso, digamos assim, né? Para pessoas realmente interessadas. E um dia extra de live, que vai ser live só para ajudar vocês no 0800, vai até chamar alguma coisa com o 0800, vou pensar ainda,
que vocês vão poder participar ao vivo comigo, como se fosse uma consultoria mesmo pessoal, só que vai ser aqui no ao vivo. Você vai contar qual a sua maior dificuldade e eu vou te ajudar. E você vai ter isso aí, ó, no 0800, tá? Então, vou me programar direitinho pra fazer isso e vou avisando vocês, tá bom? Um beijo pra todos, obrigado por todos que estiveram presentes e até a próxima.